So today we are going to talk about comparatives, né? Eu acredito que vocês já tenham estudado sobre esse conteúdo nos anos anteriores e vocês vão entender por que nós vamos rever esses temas hoje, tá? Bom, quando eu falo de comparison, uma comparação, eu tenho três tipos diferentes de comparativos. Eu tenho um comparativo de inferioridade, que basicamente é quando eu digo que algo é inferior a outra coisa. Por exemplo, essa caneta é menos bonita do que aquela outra. Esse tênis é menos confortável do que aquele outro tênis. Esse carro é menos econômico do que outros. Então, algo sempre será menos do que outro. E aí, para fazer esse comparativo de inferioridade, eu uso less, a palavrinha less. Então, this is less alguma coisa, menos bonito, menos caro, menos útil, menos rápido, menos confortável, tá? Aí existe também um comparativo de igualdade, quando eu digo que algo é igual a outra coisa, né? Pro, Estão no mesmo nível. Sim. desculpa te interromper. É que a gente havia trocado. Quinta-feira seria redação, não seria? Mas aí foi feriado, né? Eu preferi adiantar porque é conteúdo de prova. Ah, tá bom. Obrigada, desculpa. Não, daqui. Então, veja bem, e aí a gente tem o comparativo de igualdade, né? Quando dizemos que algo é igual a outra coisa, está no mesmo nível. Então, por exemplo, se eu digo esse carro é tão veloz quanto aquele carro. Esse tênis é tão confortável quanto esse tênis. Aquele vestido é tão bonito quanto esse vestido. Então a gente acaba colocando, por causa dessa expressão aqui, nós fazemos comparações de igualdade, né? Isso é tão alguma coisa quanto aquilo, né? Dentro desses três pontinhos a gente põe um adjetivo. Então, suponhamos que antes aqui estivesse esse tênis é tão, é tão. Aí dentro dos três pontinhos eu ponho alguma coisa, por exemplo, tão bonito, quanto, tá? Tão bonito quanto, e aí eu falo outro, né? Comparo com a outra coisa e coloco no mesmo nível, tão quanto. Então essas coisas acabam no mesmo nível. E temos um comparativo de superioridade, que é o nosso foco hoje, que é dizer que algo é mais do que outra coisa, né? Esse tênis é mais confortável, aquele carro é mais rápido, esse vestido é mais bonito. Segunda-feira é o dia mais feliz da semana. Então, assim, quando a gente cria essas frases, nós sempre vamos dizer que algo é mais alguma coisa, ou seja, um adjetivo, do que outra coisa. Algo sempre será mais um adjetivo, qualquer que seja, mais feliz, mais divertido, mais legal, mais bonito, mais feio, mais chato, mais triste, surpreendente, enfim, algo sempre será mais algum adjetivo do que outra coisa. Então, essa é uma comparação de superioridade. Algo sempre será mais do que outra coisa. Exemplos. Deixa eu pensar aqui. Uh... Vamos lá.
I run faster than you. Vamos analisar aqui. Eu corro mais rápido do que você. Primeira coisa, do que é muito importante na frase. Dá esse sentido de comparação entre uma coisa e outra. Uma é mais do que outra. Do que. Quem eu estou comparando aqui? I e you. Estou comparando esses dois. Onde está o adjetivo? Aqui, ó. Então, eu corro mais rápido do que você. Então, eu sou mais do que você. Isso é uma comparação de superioridade. Hoje está mais ensolarado do que ontem. Quem eu estou comparando aqui? Eu estou comparando o hoje com o ontem, certo? Estou comparando o hoje com o ontem. E nesse caso aqui, ó, sunnier é o meu adjetivo. Estou falando que hoje está mais ensolarado do que ontem. Vamos ver outro exemplo. Ela está mais ocupada do que eu. Estou comparando. Fazendo uma comparação entre mim e ela. Ó, she e busier. Mais ocupado. Então vejam. Ela é mais ocupada do que eu. Então na frase eu sempre vou ter um adjetivo que diz que uma pessoa ou, enfim, algo é mais do que outra coisa, do que outra pessoa, tá? Hoje e o ontem. Um é superior ao outro aqui dentro da frase, no sentido de ser mais ensolarado, tá? Então, pessoal, a ideia é essa, simples. Vamos lá. Como é que eu faço, então, a comparação? Vocês estão percebendo aqui, ó, fast significa rápido. Faster, mais rápido. Sunny significa ensolarado. Sunnier, mais ensolarado. Busy significa ocupado. Busier, mais ocupado. Então, como é que eu faço para colocar esses adjetivos na forma comparativa? Aqui. Vejam só. Quando eu tenho um adjetivo curto, eu apenas acrescento o ER no final. E aí ele já estará na forma comparativa, como eu fiz aqui nos exemplos. Todos eles aqui eu acrescentei ER. Ó. Todos eles têm ER no final. Note. É claro que tem umas regrinhas diferentes, né? Então vamos lá. Quais são as regras para a gente fazer isso? Colocar um adjetivo curto na forma comparativa. Mais rápido, mais bonito, mais legal, mais divertido, mais interessante, mais triste. Como é que a gente faz? Primeiro, adjetivos curtos. Tem 3 regrinhas. Primeira regra, CVC. Então, um exemplo de uma frase aqui. She's sadder than me. Ela é mais triste do que eu. Olha o adjetivo aqui. O que eu fiz para colocar esse adjetivo na forma comparativa? Bem simples, ó. Eu tenho que notar se o adjetivo termina nas últimas 3 letrinhas. No caso aqui só tem 3 letras mesmo, né? Mas se o adjetivo for grandão, assim, sei lá, for médio, dá uma olhadinha nas 3 últimas letras. Se terminar em consoante, vogal, consoante, dobra-se a última letra e acrescenta o sufixo. Vocês aprenderam isso com o ED, né? CVC, CVC, dobra a última letrinha e acrescenta ED, não é? Mas, na verdade, essa é uma regra universal para os sufixos. Termina em CVC? Sim, dobra a última letra e acrescenta o sufixo, seja ele qual for. Então, nós vemos isso em vários casos, tá? Então,
por que nós estamos vendo comparativos exatamente agora no nosso conteúdo? Porque nas semanas anteriores nós estávamos estudando sobre os sufixos, né? Então, estamos fazendo uma ponte, um link entre o que aprendemos nas semanas anteriores e o conteúdo agora. Colocando ER no final de um adjetivo curto, esse sufixo, o adjetivo entra na forma comparativa. Qual é a segunda regra? Bem simples. Y depois de consoante. Então, assim, você tem que notar se o adjetivo, a palavra, enfim, termina em Y e se antes tem consoante. Tem, então vai ter que trocar o Y. Por exemplo, aqui, ó. Ó, I'm happier than her. Eu sou mais feliz do que ela. Lembre-se que quando está no finalzinho da frase, a gente não usa I, he, she, it, we, they, tá? A gente usa os pronomes oblíquos. Isso aí a gente vai aprendendo com o tempo, tá? I'm happier than her. Eu sou mais feliz do que ela. O que foi que eu fiz aqui? O que eu fiz? Adjetivo happy, termina em Y. Ah, muito bem. Aí eu analiso a segunda regrinha. Termina em Y. E esse Y vem depois de uma consoante? Com certeza, vem depois da consoante P. Então, se eu tenho um Y e ele vem depois de uma consoante, que aqui no caso a letrinha P, tira o Y, coloca I. E depois eu acrescento R. Isso também é uma regra universal para os sufixos, com exceção de um sufixo. Quem chuta? E um sufixo muito conhecido, hein? Muito utilizado. ING. ING. Então, ING eu não preciso, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, com o verbo try, tentar, né? Na forma do gerúndio, fica trying. Então, é nesse caso, eu não tiro o Y. Você percebe que eu tenho um Y e antes eu tenho a consoante. Então, ING é a exceção. Tá? Por quê? Porque o ING tem uma conotação diferente, né? Quando a gente fala do ING, a gente fala do sufixo ING, que já tem um I ali. Mas aí você fala, mas tem outros sufixos que tem I, como ist, né? Só que o ist tem uma pronúncia diferente no final da palavra, que o I quase some. Né? O ING não, trying, working, ele fica bem evidente a letra E. Né? Então, por causa disso, essa evidência fonética da letra I no sufixo ING, não precisamos trocar o Y para colocar uma letrinha I, certo? Então, é uma ideia aí. É claro que, veja o seguinte, se eu tiver Y e antes tiver uma vogal, eu mantenho o Y, tá? Também é uma regrinha aí. Mas a gente não precisa lembrar disso. A gente só precisa lembrar quando a gente altera. A gente só altera quando antes tem consoante. Happier. Então, aqui no caso, ó. Happy. Mudou um pouquinho, né? Vou pegar aqui da letrinha aí. Então, a gente mudou ali Y por I. Vamos à terceira regra? Ah, essa é difícil, hein? Se não se encaixa em nenhuma das regrinhas anteriores, só coloque R. Por exemplo,
Olha aí, ó. O meu carro é mais rápido do que o seu. Nota o seguinte, aqui não se encaixa em regrinha nenhuma mesmo. Eu só peguei o R e coloquei no fim. Vem aí? Então, na primeira regra, CVC, segunda regra, Y, e antes tem consoante. A terceira regrinha é simples, não se encaixa nas regras anteriores, coloca R. Mas isso aqui serve para adjetivos curtos, ó, short adjectives. E quando o adjetivo for longo? Quando eu estiver trabalhando com adjetivo grande, o que eu vou fazer? Vamos lá. Long adjectives. Adjetivos longos. Deixa eu pegar aqui. Long adjectives. Eu vou usar o more. Alguns de vocês já sabem isso aqui. Ó. Quando o adjetivo é longo, o que eu faço? Então, she's more beautiful than me. This book is more interesting than another. Deixa eu ver. Interesting, beautiful. Deixa eu ver aqui. Ah. Vamos lá. 3 frases. She is more beautiful than me. This book is more interesting than that one. I'm more intelligent than you. Onde estão os adjetivos? Vou marcar aqui para vocês. More beautiful, more interesting, more intelligent. Veja bem, esses adjetivos são longos. Quando eu tenho adjetivo longo, e tem gente que não presta atenção nisso, depois tira uma notinha feia por causa disso. Mas é muito simples. O adjetivo é curto, eu coloco ER no fim. Ó. Olha como que sad é curto, fast é curto, happy é um adjetivo curto. Eu coloco ER no fim, ER. Mas quando o adjetivo é grande, olha só, longo, beautiful, interesting, intelligent. Olha a diferença do tamanho de interesting para o tamanho do adjetivo sad, que só tem 3 letrinhas. Então, quando o adjetivo é longo, o que eu faço? Coloco more na frente. Tá? ER no adjetivo pequeno e curto, more na frente do adjetivo longo, do adjetivo grande. Ok? Ah, professor, mas como eu faço isso? Isso é muito complicado, eu não consigo pegar isso aí, não. O que a gente precisa notar é que, geralmente, fica complicado, né? Você olha aqui, sad, só tem uma sílaba. Fast, só tem uma sílaba. Happy, tem 2 sílabas. Geralmente, adjetivos longos têm 3 sílabas para mais. Por exemplo, você pega a palavra beautiful. Beautiful, tem 3 sílabas. Interesting, tem 3 sílabas. Intelligent, tem 4 sílabas. Vocês viram aí? Como é que funciona a divisão silábica? Pelo som. Não funciona por encontros vocálicos entre consoantes e vogais, que é a prosódia, né, na língua portuguesa, quando nós aprendemos lá no jardim, no maternal, que, por exemplo, a palavrinha casa, a gente aprende a dividir as sílabas. C, consoante, A, vogal, K,
S consoante, A vogal, za. Então tem duas sílabas, casa. Então a gente aprende isso lá atrás, no maternal, jardim e tudo mais. Isso se chama prosódia na língua portuguesa, divisão silábica. Em inglês funciona um pouco diferente, na verdade bem diferente, pouco seria eufemismo. Nós não trabalhamos pelo número de consoantes e vogais e o encontro delas em sílabas. Nós trabalhamos pelo som. Eu digo que é mais a ortoépia do que a prosódia, se nós fôssemos olhar a língua portuguesa, né? Que é a acentuação tônica das palavras, né? A gente chama de ortoépia. Então, em inglês é mais ou menos assim, a gente divide pelo som, não pela quantidade de consoantes e vogais dentro de uma sílaba. Até porque no inglês você tem sílabas com 4, 5, 6, 7, 8 letras. Você jamais veria em português uma sílaba com 8 letras. Não tem, pode procurar. Talvez uma palavra que faça parte do jargão médico, nome de alguma doença maluca, sabe? Ou o jargão jurídico, mas eu acho que dificilmente você vai encontrar uma sílaba com 7, 8 letras. Em inglês não é tão difícil assim, né? Porque às vezes a gente encontra várias palavras. É muito fácil encontrar palavras que têm uma sílaba com 4 letras. Muito fácil. Por exemplo, aqui, ó, book, more, né? Tem uma sílaba só cada uma. Se eu pego aqui, ó, beautiful, bill também tem 4 sílabas. Ó. Se eu pego, por exemplo, deixa eu ver, bread, tem quantas letras aí nessa sílaba? É uma sílaba só, bread. 5 letras, né? E aí vai aumentando. Ó, street, tem uma sílaba. 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. E aí? Estão percebendo? Street. Esse Tzinho que a gente põe no final não vai alterar a quantidade de letras. Street. Rua. Olha aí. 6 letras. Uma sílaba só. Você encontra isso em português? 7 letras. Deixa eu ver se eu lembro. Não vou lembrar agora. Porque aí já começa a diminuir a quantidade. Mas tem. Tem sílabas com até 8 letras, né? Então vocês viram aí, 4, 5, 6. Dê uma pesquisada. Tem palavras com 7 letras dentro de uma sílaba, 8 letras. Tá? Não é tão difícil assim da gente encontrar. Deixa eu pensar aqui. Vai que eu encontro aqui. World, não. Universe, não. Aí se você pega, tem sílaba de uma letra também. Como é que eu sei dividir as sílabas aqui, ó? Universe. 3 sílabas. Universe. Você nunca vai falar universe, porque se fosse verse, seria um outro. Mas, como você engole a última letra, geralmente, das palavras, verse. Verse. É uma sílaba só. Universe. 1, 2, 3. Universe. Eu sei até qual é a tônica. Que é chamada em inglês de stressed syllable. Stressed syllable, né? Chamada de stressed syllable. Sílaba tônica. No caso aqui é you, eu sei. Universe. Universe. Tá? Então, assim, e tá aí, ó, uma sílaba com 5 letras. Mas é muito comum de encontrar 5, 6, 7, 8. Eu acho que só vai até 8, talvez tenha com 9 letras, não sei.
Dê os seus Googles aí para descobrir. Mas é muito interessante. Em português você não vai encontrar isso. Uma sílaba com 8 letras, imagina. Não há. Então, para adjetivos longos, a gente coloca o more. Perceberam? Para adjetivos curtos, a gente coloca ER. E se o adjetivo for irregular? Agora fedeu. Adjetivo irregular? Tá certo eu falar mais bom, mais maior, mais menor, mais ruim? Óbvio que não. Por quê? Porque em português também são adjetivos irregulares, né? A gente não fala mais bom, a gente fala melhor. A gente não fala mais ruim, a gente fala pior. A gente não fala mais maior, não, só maior. E nem mais grande também. Porque o que se refere a mais grande é realmente a palavra maior, o adjetivo maior. Então, olha só. Adjetivos irregulares. Tem isso em inglês também? Claro que tem. Good significa bom. Significa bom. E well significa bem. Só que eu não posso falar mais bom e nem mais bem. Então eu falo melhor. E melhor é better. Tá? Melhor. E é melhor falar assim mesmo. It's better to talk like this. Vamos pro próximo. Better. Ruim. Posso falar mais ruim? Não, eu posso falar pior. Worse. Tá? Pior. E aí, pra gente fechar, só tem mais uma. Far, que é longe. E em inglês também é irregular. Não em português, mas em inglês é farther ou further também. Qualquer um desses dois você pode usar. Farther ou further. Essa aqui é muito importante. Eu não posso falar mais bom. Nossa, essa comida é mais boa do que... Olha só, até dói o ouvido. Ugh. Sabe? Então, melhor, better. Pior, worse. E mais longe, né? Farther ou further. Então, na verdade, você só tem que gravar isso aqui. Só isso. Better, worse e farther. Porque os outros é intuitivo. É grande, é more. É pequeno, ER. E essas regrinhas aqui já tem que estar na ponta da língua por causa dos sufixos, né? Então, principalmente porque vocês estão fazendo trabalho de sufixos, vocês vão notar que isso se repete. Ou pelo menos deve se repetir, né? Dá uma olhadinha no seu trabalho. Caso você não fez aí redondinho, faz o envio novamente. Hein? É para amanhã. Mas eu acredito que dá um tempinho legal para vocês aí. Tá? Então, pequeno, ER. Grande, more. Irregular, só tem esses três aqui. Better, worse e further. Na verdade, tem vários. Esses daqui são os principais. Tá? Então, não é tão complexo assim. Vocês veem como um comparativo de superioridade. É o mais difícil dos três. E mesmo assim não é tão complexo. Na próxima aula, nós vamos falar justamente sobre o superlativo dos adjetivos, tá? Aproveitando que a gente está vendo sufixos, o superlativo, né, o mais, também usa um sufixo no final da palavrinha do adjetivo, tá? Então, aprendemos sufixos, vamos vendo aí. Na verdade, até no ano que vem, quando vocês forem estudar advérbios comigo, advérbio de tempo, de modo, de lugar, e em inglês tem outros, tá? De propósito, de circunstância. Já pensou? Em português a gente não tem isso. Adjetivos de propósito. Não tem. Mas em inglês tem. Purpose adjective, adverbs. Advérbios de propósito. Então, nós vamos estudar isso daí no ano que vem. E vocês, mais uma vez, vão entrar em contato com sufixos. Então, isso daqui precisa estar muito bem na ponta da língua. Essas três regrinhas aqui. Tá?
Professor, uma pergunta. Uma pergunta. E nos adjetivos longos, eu tenho que colocar o more toda vez que eu quiser colocar um sufixo? Claro que não, né? Isso daqui é da forma comparativa. O que faz referência à regra de sufixos aqui é unicamente essas 3 regrinhas, que servem para todos os sufixos, tá? Com raras exceções. Ok? Então essa é a ideia.